Quero começar hoje relembrando alguns conceitos da aula 3 e aula 4, o Vale das Sombras e a lógica inversa do Sermão do Monte. Especialmente naquilo que diz respeito ao sistema quebrado. A ideia é que nossa realidade está debaixo de algumas condenações. E a percepção que o sábio teve de uma profunda angústia, de uma profunda limitação, de um sofrimento, sim, existem e fazem parte dessa realidade que a gente vive. E lá eu abordei que existe pelo menos 3 condenações que estão sobre a nossa vida. A primeira diz o seguinte: com a queda do homem, lá no Gênesis, a terra se tornou maldita e o inexorável está corrompido e subjugado a essa maldição. Com a queda do homem, não só o homem caiu e foi expulso do paraíso, como toda a natureza e tudo que existe, a correnteza, lembra da correnteza, também caiu. E hoje nós vivemos no meio de um sistema quebrado. Esse sistema quebrado diz o seguinte: nada virá fácil para o homem, é a segunda condenação. A natureza vai militar contra ele com as suas ervas daninhas e o seu sustento será fruto do sofrimento. Então, com essa queda da natureza, ela agora milita para dificultar a nossa vida. Milita para a gente tem que ter um esforço grande para conseguir colher um fruto. Terceira condenação que está sobre nós: ao pó você voltará. A morte é a condenação master, a final. Diante do pecado original que todo ser humano carrega, sua cobiça, sua carne, seu desejo de rebeldia contra Deus. A morte é a condenação master sobre esse pecado original que o homem leva. Então, o homem, ele caiu, naquele momento onde ele desobedeceu a Deus, onde ele foi rebelde com Deus. É o momento onde surge essa vontade, essa cobiça louca. Junto com a queda dele caiu todo o inexorável, a natureza, os ciclos, as eternidades, porque um é reflexo do outro, os dois caíram juntos. Ele sofreu a condenação de que as coisas virão de forma difícil para ele. E a terceira, que a morte é a condenação final, total, global, por todo o pecado que o homem carrega no seu coração. Naquela passagem, naquele momento, nós falamos sobre Gênesis 6, no verso 3, que dizia: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Aqui é um momento onde foi limitado a vida do ser humano por causa da perversidade do coração. Nisso a gente viu todo o contexto que o homem está inserido. A gente já falou muito nas outras aulas, não vou me demorar aqui, mas a ideia principal que fica para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso entendimento, é que não vivemos no paraíso. Pelo contrário, fomos expulsos do paraíso. A vida que agora vivemos numa realidade que é construída em cima de limitações e de um sofrimento para conseguir ganhar a vida. Então, o sistema é quebrado. Eu já falei isso muitas vezes com você desde a primeira aula de mentoria. Lembra? Vou botar até aqui a imagenzinha dela para você se lembrar. Mas o sistema é quebrado. O sistema caiu. O sistema ruiu. Nós vivemos numa realidade que dificulta as coisas para a gente. Todo o sistema está sobre essa condenação e esse juízo. O inexorável se torna então uma prisão. Nós estamos no ciclo, preso dentro de um ciclo do inexorável. Nós não podemos sair desse ciclo, nós vamos morrer dentro desse ciclo, e a morte vem para todos os seres humanos. Então, a gente meio que está preso dentro de uma realidade. E essa prisão, quando é observada pelos mais diversos sábios, essa limitação, a morte, o sofrimento, quando é observado pelas filosofias, pelas sabedorias humanas, inclusive por Eclesiastes, ela forma uma angústia. O ser humano, ao se perceber nessa prisão do sistema quebrado, ele começa a se sentir desesperançado, desesperado, sem esperança. E começa a perceber que tudo que ele faz não vai durar por muito tempo, porque ele vai morrer, e as lembranças de sua vida, o seu legado vão desaparecer, e as pessoas, mesmo fazendo coisas boas, acabam sofrendo pelo envelhecimento, pelas rotinas, pelas maldades, pelos corações difíceis e torpes. Em algum momento vem uma crise, vem uma angústia,
vem uma decepção, e o apóstolo Paulo falou sobre ela. O apóstolo Paulo falou uma passagem das mais bonitas da Bíblia e fala um pouco da angústia de se encontrar com o inexorável caído. Preste atenção, está lá em Romanos 8, no verso 18, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Embora muitas dessas passagens às vezes possam deixar a gente um pouco perdido no que ele quer falar, deu para entender bem claro. Há uma angústia fundamental que nós sentimos e clamamos por uma esperança futura de redenção. Nós gememos interiormente. Olha só o que diz, ó. Nós gememos, esperamos ansiosamente, e a natureza também sofre como que em dores de parto, esperando essa redenção. Então a primeira coisa que a gente percebe nesse relato de Paulo, mostrando toda essa angústia do inexorável, é: a natureza e o homem, incluso nela, ela deseja ser libertada dessa escravidão da decadência e que se encontra. Em que se encontra? Perceba que a aula de hoje nós estamos falando da grande libertação, o grande reset do sistema caído. E a natureza, ela deseja ser restaurada da escravidão da decadência em quem se encontra. Deseja o fim do ciclo de nascimento e morte, deseja o fim desse sistema quebrado, deseja o fim de toda limitação. Porque, embora a gente consiga pensar o homem separado da natureza, o que o homem será e o que a natureza será são coisas que andam como se não tivessem interconectadas, não é isso que a Bíblia nos mostra. Se o homem caiu, a natureza caiu. E se o homem é restaurado, a natureza também segue a sua restauração. E essa angústia de desejar o perfeito, desejar a redenção, desejar que não haja mais o sofrimento, desejar que as coisas sejam diferentes, ela se encontrou na reflexão de muitos filósofos e sábios durante as eras, os anos, os milênios e os séculos. Todos eles identificaram essa dor, esse desejo pelo porvir, essa ideia de que haveria algo mais perfeito do que o que nós vivemos. Por que que não é perfeito? Por que que não é certo? Por que que não é bom? Por que tem sofrimento? O desejo por algo perfeito é, na essência, o desejo por Deus. É porque estamos desconectados de Deus, na essência da queda de toda a natureza do inexorável e do próprio ser humano, que há em nós uma falta, um buraco, uma sede que nunca é saciada pelas coisas humanas, uma sede que só uma reconexão com o eterno pode sanar, pode solucionar. O desejo pelo perfeito se traduz, é uma maneira que o homem trabalha ou consegue traduzir, que é o desejo por Deus. Embora ele às vezes não consiga entender que o que ele sente é o desejo por Deus, ele consegue sentir a angústia de que algo deveria ser melhor, de que algo deveria ser bom, que as coisas deveriam ser diferentes. Porque é como se nós fôssemos filhos de uma era anterior perfeita, que tivéssemos sido expulsos daquele paraíso. E hoje vivemos com a falta do que era o nosso lar, com a falta do que era a nossa casa. Porque a gente só sente, ou só entende, ou só busca o desejo de algo perfeito, porque anteriormente no nosso coração a gente sente que já viveu aquilo, ou a gente sente que algo está faltando.
Porque se a miséria e o sofrimento fosse natural para o ser humano, ele nem sentia falta de algo melhor, porque sempre ele estaria ok com a miséria que ele vive. Por que que ele sempre percebe que existe algo melhor? Porque há uma reconexão com Deus que está faltando. Mas os sábios, em vez de trabalhar essa questão, voltando-se para Deus, reconectando-se com Ele e vivendo uma unidade de amor com Deus, eles tornaram seu coração desgarrados, fúteis e rebeldes. E em vez de se voltarem para Deus, voltaram-se para si mesmo e para os seus próprios desejos. Veja que o apóstolo Paulo também fala sobre essa queda do homem de uma outra forma. Diz assim, olha, Romanos no capítulo 1, no verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, os homens que não prestam atenção nesses atributos invisíveis de Deus. Porque, tendo conhecido a Deus, e aqui é a essência do que eu estou falando, nós, como seres humanos, pense na humanidade aqui. Tendo conhecido o perfeito, tendo conhecido Deus, não o glorificamos como Deus, não aceitamos essa união plena, nem lhe rendemos graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos obscureceram. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Isso é muito forte. Com o distanciamento do perfeito, que é Deus, o coração do homem se tornou fútil. Em vez dele buscar essa reconciliação, ele foi buscar nos desejos sexuais, nos distanciamentos, na criação dos ídolos. E o ídolo é, na verdade, um Deus construído, formado segundo o meu desejo do meu coração. Ainda que ele achasse que estava buscando Deus, ele criou um Deus que era a imagem do seu coração, para ele poder fazer o que ele desejava fazer, para ele fazer dar vazão à sua própria cobiça interior. Então, esse homem que parecia tão sábio, enlouqueceu, desvirtuou o seu coração, tornou-se fútil, foi dominado por uma vontade louca, a cobiça. E ele se distanciou de Deus para viver seus próprios desejos. Desejos esses que nunca eram satisfeitos e só provocavam mais desejos. E aí que vem e começa o sentimento da angústia. Uma profunda ideia da desconexão do perfeito, ao mesmo tempo que eu tento substituir esse perfeito pelas coisas do meu coração, mas nunca consigo encontrar esse perfeito e nunca fico satisfeito e sempre acho que algo está faltando e fico angustiado e desesperado. Além de tudo, o próprio sistema me aflige com seus sofrimentos, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com a morte. E quando algumas pessoas mais inteligentes tentam pensar sobre isso, tentam encontrar soluções para esse quadro que parece não haver solução. Nós estamos presos nesse sistema. E essa própria cobiça é inerente a todos os seres humanos. E se a gente pensar um pouquinho, a gente começa a sentir essas coisas muito parecidas com esses sábios. Mas esses sábios, às vezes, quando eles pensam um pouco, eles tentam achar algumas soluções. E eu falo até nas filosofias, nos pensamentos que existe por aí, nos livros, existem algumas soluções que os filósofos propõem. Alguns propõem ter uma vida mais regrada, mais estoica, mais simples, se afastando dos desejos dos corações, tentando pensar menos sobre os problemas da vida, tentando correr menos atrás do vento e, com essa redução dos anseios, tentar controlar a cobiça louca que lhe deixa angustiado. Tentando sentir menos, desejar menos, sabe? Menos preocupações, sabe? Cuidar mais de si. Outros sábios e filósofos chegaram ao momento da extrema melancolia e depressão.
a total desesperança. Alguns tentaram até se matar, outros chegaram a viver melancólicos e depressivos durante a vida, outros chegaram à conclusão que não há solução. A vida é uma miséria, é uma tragédia, é isso mesmo, sofra no seu canto e nós todos somos destinados ao sofrimento. Há um terceiro grupo que diz: uma vez que esse mundo não vai mudar, que estamos limitados, que a morte está aí, que não há sentido para nada que a gente faz e que essa angústia bate no coração de qualquer um, vamos dar vazão ao nosso coração, vamos viver como dá, vamos comer e beber, vamos fazer orgias, vamos fazer festa, vamos divertir da melhor maneira que for para ver se a gente esquece um pouco da angústia da vida. Vamos soltar a rédea, vamos fazer o coração do homem seguir para onde ele quer ir. A pessoa chega a dizer assim: rapaz, eu não quero ir para o céu não, o céu só tem anjinho tocando harpa, eu quero ir mesmo para o inferno, que lá a bagunça é grande. É o cara que quer soltar, né, a cobiça do coração. Aí Paulo, falando um pouco sobre isso, ele diz como a perda dessa perspectiva da reconexão com Deus pode causar sentimentos parecidos com isso. Quando ele fala em 1 Coríntios 15, ele diz o seguinte: também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se foi por meras razões humanas que lutei contra feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Sabe? O que Paulo está dizendo aqui, de uma outra forma, Você lembra da aula passada? Que a gente falou como Jesus espiritualizou a sabedoria? Como ele trouxe todo o vínculo entre céu e terra? Como ele se colocou como mediador e como todas as questões rumaram para a eternidade? Paulo está dizendo, olha, se a gente não olhar essa vida com essa reconciliação com Deus e para muito além do que a gente vive aqui, olhando para a eternidade, como Jesus fez, olhando toda a espiritualização que Jesus fez para a sabedoria, a gente vai ser como sábios terrenos, que em algum momento vai dizer, rapaz, a gente vai morrer mesmo, não tem sentido mesmo, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se entregue à sua cobiça, faça o que der na telha, porque não existe razão, não existe moral, não existe sentido para nada. Uma depressão que se manifesta numa ansiedade de viver ou tentar sentir alguma coisa. Paulo está dizendo, rapaz, se não existe a espiritualidade, se a reconexão não está presente na sabedoria, se o eterno não está presente na forma como a gente constrói nossos conceitos, a conclusão vai ser essa, que as pessoas chegam aí. Se entregue. Ou então, tente viver uma vida sem ansiedade, né? Como a gente está falando, ou vá viver sua depressão. Sabe, as duas últimas aulas dessa série de sabedoria estragaram a festa das pessoas que tentam buscar na Bíblia uma sabedoria terrena comum que possa ser usada para justificar seus desejos, seus métodos, seus projetos. Você já percebeu que existe muitos influenciadores de finanças no YouTube, nas redes sociais, em qualquer outro lugar de ensino, que adora citar um livro de provérbios, ler provérbios e falar da sabedoria de Salomão e falar que é o homem mais rico da terra e que se a gente ler esses provérbios vamos ser mais rico, mais próspero e coisas semelhantes? De fato, se você olha só o livro de provérbios e cita que Salomão foi rico, foi inteligente, foi sábio, talvez dê para a gente fazer várias aplicações desse jeito e ensinar que a pessoa vai ficar mais rica se investir dessa forma, usando esse outro princípio aqui e acolá. Mas as aulas 4 e 5 tornam isso muito difícil de ser aplicado. Por isso, precisa-se ver essa sabedoria terrena sem pensar na espiritualidade de Jesus. E mesmo filósofos mais trágicos, como era o caso das filosofias gregas na época de Paulo, que tinha os trágicos, que falavam do sofrimento, que falavam da angústia do homem, que nunca consegue vencer esse inexorável,
até filosofias mais recentes. Na época de Jesus tinha os gnósticos, ou filosofias mais recentes que falam do Nietzsche, do linismo, de Schopenhauer, que falam sobre um mundo sem sentido, um mundo sem razão, um Deus que está morto. Todos eles talvez gostem muito também de citar o Eclesiastes como também uma fonte de sabedoria mais depressiva, mais angustiada, mais diante do inexorável. E eles possam usar da Bíblia e citar a Bíblia como uma portadora de sabedoria muito semelhante como essa. Mas diante da espiritualização de Jesus, fica muito difícil fazer essa aplicação. É como se as pessoas tentassem usar a autoridade da Bíblia para trazer um ensino que não é a complexidade geral do que a Bíblia está falando. Porque se você pregar Jesus, você estraga com o YouTube de finanças. Se você pregar Jesus, você estraga com a ideia da depressão, do pessimismo, da vida sem sentido, da vida guiada por vaidade. Porque Jesus ressignifica todo esse processo e, pior, eleva a um nível de espiritualidade tão profundo e tão para além da eternidade que, para acreditar no que Jesus está falando, você vai ter que abdicar da sua sabedoria que olha apenas os padrões da vida e os comportamentos naturais que possam ser falados para qualquer um, que todo mundo vai entender e todo mundo vai achar a Bíblia legal. Jesus eleva tantos conceitos para a eternidade que, em algum ponto, se você quiser pregar Jesus, você vai ter que então só acreditar no que está sendo dito, se for pela fé, se for por um encontro verdadeiro com esse Deus, se for por uma percepção espiritual superior, diferenciada. Porque não dá para acreditar no que Jesus falou, nas consequências do seu ensino e na complexidade e na espiritualização que ele fez com a sabedoria e continuar sendo o YouTube de finanças e continuar sendo o depressivo são estoico que tomou a Red Pill e está falando que Eclesiastes é muito legal. Em algum ponto, você vai precisar, se você quer seguir a sabedoria bíblica até o final, até toda a complexidade que a Bíblia traz, você vai precisar de fé. Você vai precisar dar um salto a mais em todo o conhecimento lógico que você está construindo. Olha, só o fato de Jesus ter tirado as recompensas pelos seus comportamentos da vida aqui na Terra e ter colocado na eternidade, como é que fica o cara que fala de provérbios, que você vai conseguir grandes benefícios, grandes estruturas, grandes projetos? Se Jesus tirou toda a recompensa, ou pelo menos colocou tudo para um porvir, para uma eternidade? E como ficaria, por exemplo, uma pessoa que quer fazer aqueles questionamentos mais depressivos que dizem: por que Deus é tão bom e o sofrimento existe e ele não faz nada contra o sofrimento? Quando a gente percebe pela revelação e pela maneira como Jesus nos ensinou de que o Deus é bom mesmo. Quem é ruim é o homem. E pare de se achar justo. Você está condenado. Não é um justo sequer. Vocês estão debaixo de um juízo. A graça e a misericórdia permitem que vocês fiquem respirando e vivam pelo amor que Deus tem por nós. Porque os filósofos acham que o ser humano é bom e que Deus é ruim. A Bíblia revela que Deus é bom e o ser humano é ruim. E se você não entender isso, nem que seja pela fé, você não consegue ficar entendendo direito o que a Bíblia está dizendo. E o pior, fica lá dizendo: por isso que nós estamos sofrendo, porque Deus é mau, porque Deus nos odeia, entendeu? Porque nós vivemos num mundo ruim, porque nós somos bonzinhos. A Bíblia nunca falou que você é bonzinho. Há uma cobiça, uma rebeldia fundamental interna sua que acaba com toda a sociedade e o ser humano. Sem contar que Jesus inverteu a lógica do rico e do pobre, que Jesus inverteu a lógica do poder e o reconhecimento e a honra das autoridades, dizendo que o menor é aquele que servia, que ele inverteu toda a lógica da gente poder buscar por uma justiça, oferecendo a outra face, caminhando a segunda milha, emprestando sem querer receber de volta, enfim, quebra toda essa estrutura lógica que a gente está acostumado de ver por aí do povo usando a Bíblia. Jesus espiritualizou a sabedoria, estragou com a festa geral do povo que queria usar a
a Bíblia como autoridade para o seu próprio ensino. Porque, a partir de determinado ponto, a gente vai precisar da fé para poder acreditar. E é isso que eu quero trabalhar com vocês agora. Vejam só esse texto de Paulo, onde ele faz uma diferenciação muito forte entre fé e sabedoria. Está em 1 Coríntios 2, no verso 1, e eu vou ler bastantes versículos com vocês. Preste atenção. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos princípios das eras para a nossa glória. Percebeu que Paulo está usando aqui? Aquela mesma forma de ensino de Jesus que fala do contraste? Pelo contrário, ele está fazendo um contraste entre a sabedoria e a maneira como as pessoas usam palavras persuasivas e lógicas e conhecimentos humanos e a maneira como ele trouxe o ensino de Cristo, que é o mistério que estava oculto há várias gerações passadas. Veja, os sábios procuraram encontrar esse conhecimento de todas as formas, observando os padrões da vida e fazendo as suas filosofias, os seus ensinamentos, seus pensamentos. Em determinado momento, o Eclesiastes vai dizer: embora o homem tente conhecer, nunca vai conseguir chegar a essa complexidade de Deus, o que Deus pensa, o que Deus é, o que ele faz. Esse mistério estava oculto. Mas Paulo diz, esse mistério oculto, ele foi revelado, porque Jesus, o Deus encarnado, se manifestou entre nós. E não só esse mistério é a presença de Deus no meio de nós, mostrando a sua verdadeira face, a sua verdadeira obra, quem ele é, ou explicando todas as coisas. É porque o mistério era que em Cristo ele ia transformar todo o coração do homem todo inexorável. E aceitar esse mistério não dá para aceitar pela lógica humana somente. É preciso uma demonstração de poder e de espiritualidade que vem do alto. E aí ele vai falar um pouco sobre isso. Preste atenção agora que a gente vai falar no verso 8, dizendo assim, ó. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Veja que a sabedoria de Deus encarnada veio para essa terra e os poderosos, que poderiam entender pela sua sabedoria, pela sua reflexão, pelo seu argumento, não conseguiram perceber nele a verdadeira revelação, até porque suas mentes estavam muito condicionadas a esse ciclo de poder terreno existente. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aquele que os ama. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aqui Paulo trabalha uma questão. Para entender essa sabedoria de Cristo, não dá para ser apenas pela lógica dos poderosos humanos. A gente precisa de um Espírito Santo capaz de sondar as profundezas de Deus. E esse Espírito Santo é aquele que vai me dar o discernimento espiritual capaz de compreender a sabedoria espiritual. Porque de outra forma, se eu chegar com essa sabedoria espiritual de Cristo para frente de um filósofo moderno, para frente de um youtuber de finanças, ele vai dizer, esse negócio do rico e pobre, não sei o quê. Não, deixa isso para lá, vamos pegar só o verso de Provérbios mesmo, que é mais humano, é mais terreno, é mais lógico, é mais da nossa turma. Porque para compreender o passo de evolução e complexidade que Cristo traz, precisa de algo a mais no seu coração, precisa de uma revelação, de um encontro de um Espírito Santo. Mas Paulo continua no verso 12 que diz,
Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem um Espírito, presta atenção, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Prestando atenção nisso aqui, não é capaz de entendê-la, parece loucura. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo era capaz de falar com os principais filósofos de sua época, inclusive foi lá no Areópago, no meio de Atenas, conversou com um pessoal muito sabido nas filosofias. Ele tinha um discurso muito forte, ele era capaz de contra-argumentar todas as sofismas, todas as ideias, todas as fábulas. Paulo entendia muito bem da sabedoria do que estava sendo dito, entendia das filosofias, entendia dos argumentos, das angústias humanas, dos niilismos, dos filósofos trágicos, dos ciclos intermináveis de sofrimento da filosofia grega. Então, Paulo sabia disso tudo, conversava sobre isso tudo, era capaz de passar horas e horas conversando com o povo lá. Acontece que Paulo teve um encontro verdadeiro com Deus. Um encontro tão forte que fez ele mudar toda a sua vida e abandonar tudo que ele tinha como precioso, que foi a época que ele servia ao sinédrio, perseguia os cristãos, era um fariseu. Ele abandonou toda a sua vida para seguir-se Cristo. Por quê? Porque ele teve um encontro espiritual profundo que fez ele observar a vida totalmente diferente. Por isso, quando ele estava conversando com os youtubers de finanças, os filósofos nihilistas, os estoicos, ele poderia muito bem falar a linguagem dele, mas chegava uma hora que Paulo ia além e falava da espiritualidade, da eternidade, da ressurreição de Jesus Cristo como elo de ligação, como perdão dos pecados, como uma vida eterna, como o fim da morte, e aí vinha toda a espiritualidade carregada de Jesus. E aí, essa loucura era muito difícil das pessoas aceitarem. Só quem teve um encontro verdadeiro poderia compreender, e é aqui que a gente divide sabedoria terrena da sabedoria madura espiritual eterna. E por isso que se divide os crentes dos não crentes nesse momento. Porque é possível que você esteja animado com lógicas enquanto eu falava do capítulo 1, da aula 1, da aula 2. Mas se você chegou até aqui nesse vídeo, você vai perceber que não tem como acreditar nas coisas que eu disse e ainda vou dizer nessa própria aula, sem uma fé profunda. Sabe o que acontecia? Quando Paulo falava dos seus ensinamentos e colocava a espiritualidade de Cristo ligada no 100, quando ele tentava ensinar dessa forma, olha só o que aconteceu lá no Areópago em Atos 17, no verso de 30 a 33. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora, a ignorância das pessoas que não conheciam a Deus, não percebiam a revelação de Deus, ou a lei de Deus e tudo, né? Ou o Deus verdadeiro, o Deus único. Ele estava olhando Atenas cheio dos ídolos, cheio de deuses. Por isso que você vê lá em Romanos, naquilo que a gente falou, de que, tendo conhecido a Deus, não quiseram ser igual essa conexão com Deus e fizeram ídolos à imagem do seu coração, imagem de répteis. Então, Paulo está sempre discutindo com esse povo. Ele diz assim, olha, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com a justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando Paulo começa a espiritualizar a sabedoria, o que acontece com os filósofos que estavam ouvindo ele? Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Paulo estava ali, muito bonito, como o YouTube de finanças que fala do Provérbios.
Mas quando ele ligou, e o povo estava escutando, achando massa, que conceito é esse? Que filosofia é essa que esse Paulo está trazendo? Mas quando ele tacou a ressurreição, tacou o julgar os mortos, julgar o fim dos tempos, começou a espiritualizar o negócio, os filósofos disseram, rapaz, tchau, deu nossa hora, agora fica aí com as suas loucuras, já deu, já vi que você não bate bem da cabeça, vamos para frente. Porque falta o espírito, falta um discernimento espiritual, falta algo para que o mundo perceba o mistério oculto de Deus que foi revelado em Jesus Cristo. É como diz a conversa de Jesus com Nicodemos. Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Você é o cara que deveria compreender os mistérios do universo. Mas você está muito focado e preso nesse inexorável nessa terra. Sabe? Para você ser um filho de Deus, para você entender, é preciso que você nasça de novo. Crie uma outra conexão espiritual, um outro entendimento. Um ser espiritual cresça dentro de você e modifique todas as estruturas do seu pensamento. Muito difícil uma pessoa que não tem um discernimento espiritual começar a perceber essa sabedoria espiritual de uma forma positiva. Veja, às vezes a gente percebe no mundo uma ideia de que as pessoas mais céticas, mais terrenas, mais filosóficas, mais voltadas a essas sabedorias humanas, às vezes olham a religião, olham a fé, olham nossa crença, olham nosso conhecimento de Cristo como se fosse algo ultrapassado, algo das religiões de antigamente que ainda persiste por uma ignorância do povo. E que eles, os filósofos, é que entenderam o inexorável, as angústias da vida, as nuances da sociedade, e que descobriram o estoicismo, descobriram outras coisas, os niilismos, e que ser religioso estou colocando como pessoas que acreditam na fé, é ser ultrapassado, é ser ignorante, é ser pequeno. Mas da maneira como eu vou te ensinar e estou te ensinando, te colocando aqui, todas essas questões que o povo fala nas filosofias, esse ceticismo, nessas dificuldades, nesses pensamentos elaborados, a Bíblia abordou já há 2000 anos atrás. Todo esse inexorável, ela já explicou. E embora o cara não queira aceitar a explicação bíblica, ele não pode ignorar que mesmo na forma como foi escrita, parece muito com o que ele prega. Parece estar muito semelhante à angústia, as limitações, a morte, o sofrimento, que é dito na Bíblia, com o que o cara prega hoje como se fosse uma grande novidade. Nada disso era algo oculto para os pensadores cristãos e para Paulo. Ele conversava e discutia com isso com os filósofos da época. A questão é, Paulo entendeu tudo isso que você está dizendo. Ele não é inferior ao que você está dizendo, você filósofo aí está dizendo. Ele não é ignorante às suas questões, ele não é ignorante às suas sabedorias, àquilo que você alcançou. Pelo contrário, ele já entendeu o que você disse. Ele só está dizendo que eu entendi o que você disse, mas eu recebi uma sabedoria oculta que vai além do que você disse e mais, que pode resolver as suas questões. Eu vou trazer essa questão ainda. Que pode resolver os seus questionamentos muito melhor do que você está resolvendo. Que tem a resposta para todos os questionamentos humanos e para toda a aflição que o inexorável causa. Às vezes a gente acha que a religião cristã, a fé cristã, é inferior ao ceticismo moderno, às ideias modernas, às complexidades dos pensamentos mais novos. Mas na verdade eu acho que os pensamentos mais novos são inferior à revelação de Jesus. E por isso que lhes falta um conhecimento profundo espiritual. O próprio cético, o cético raiz, ele diz que às vezes eles desconfiam das coisas novas, dos novos pensamentos, porque tudo que é novo não foi provado pelo tempo. Por isso que eles são mais tradicionais, eles confiam mais no que deu certo no passado do que alguma coisa nova proposta que pode nunca dar certo, pode acabar com a raça humana. Como eles gostam de dizer,
A sociedade anterior me trouxe o mundo até aqui, e eu não sei se eu vou conseguir entregar o mundo lá para frente. Então, o cético, ele desconfia também dos novos modelos. E nesse sentido, esse cético deveria entender que a fé permaneceu esse tempo todo porque ela faz muito sentido, e não é porque ela é ignorante. Porque ela explica melhor para o coração do ser humano a existência do que você consegue explicar. E Jesus chega a dizer em Marcos 13, no verso 31, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E sabe, você pode, como o cético, até discutir muito e pensar muito e reclamar muito da fé, mas você vai morrer e vai passar gerações e a palavra de Jesus ainda vai estar aqui. Ela é maior do que você. Ela estava aqui antes de você, ela está aqui enquanto você está aqui, e ela vai estar aqui depois que você se for, porque ela é parte fundamental da própria existência do mundo e de tudo que existe. E Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por intermédio desse Verbo. Por isso a própria criação e toda a existência possui a palavra de Cristo. Por que que as coisas não passarão? Porque as coisas foram feitas por meio do próprio Cristo. Enquanto as coisas existirem, elas estarão testemunhando de Deus. Como diz Romanos 1, de tal maneira será esse testemunho, que quem não crer será indesculpável por não crer, porque todo inexorável revela Deus. Vamos voltar agora à nossa aula. A ideia de que vamos resetar esse sistema quebrado e vamos encontrar um caminho de libertação, de sair desse sistema quebrado. E para isso a gente precisa de um verso para introduzir o nosso principal tema a partir daqui, entendendo que, depois de tudo isso que eu falei, e se você não entendeu até agora, eu vou repetir, não dá para entender o que eu vou dizer a partir de agora e o que eu já tenho dito, se não for pela fé. Acabou lógica terreno humano aqui já é espiritual total. Então, e as pessoas que dividem isso, para mim é a mesma coisa, espiritual e natural tá tudo intermeado. Mas só para te dizer, sem fé você vai boiar aqui, tá certo? 1 Coríntios 15, nós vamos começar pelo tema dito por Paulo no final do Areópago lá que a gente estava lendo. 1 Coríntios 15, no verso 17, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo, os que morreram, crendo em Cristo, estão perdidos. Sabe, por muitos anos eu me perguntei por que esse ensino da ressurreição em Paulo era tão importante. Eu estou falando sério, abrindo meu coração para você. Eu não via a importância que Paulo via, eu não percebia de uma forma prática como é que esse ensino se manifesta na vida da gente hoje. Então parecia sempre algo muito surreal, muito místico, ou muito um conceito que não estava muito integrado nas doutrinas que eu estava vivendo, ou nas percepções espirituais que eu estava sentindo. Ao longo da minha vida, principalmente me estudando mais a Bíblia e pensando mais sobre isso, eu sempre olhava esse tema como algo obscuro, como algo oculto para mim. E um dia eu pensei, rapaz, eu preciso, se Paulo fala dessa forma, ó, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês, será que é inútil a fé sem a ressurreição? Sabe, que tudo é perdido, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Sempre tinha um fatalismo na palavra de Paulo, como se a ressurreição estivesse no centro do ensino que ele estava falando. Diz por que é tão central o ensino de Paulo sobre a ressurreição? E nas igrejas quase não se repete muito esse tema, só vem na Páscoa e fala da ressurreição de Cristo, e poucas vezes até se vincula a ressurreição de Cristo, a nossa própria ressurreição. E muita gente fala de final dos tempos por aí, mas fala para ficar tentando fazer figurinha com os sinais, para fazer associação, para ficar esperando algo acontecer que nunca acontece, e pelos milênios e milênios ficam tentando fazer esse jogral das conspirações, e morrem e a vida continua, né? Mas sobre ressurreição não falam tanto. Falam mais sobre anticristo, sobre sinais, o inferno, o diabo, mas não fala sobre a ressurreição da maneira e com o amor e com a dedicação que Paulo fala. Aí eu fui fazer uns estudos
pensei muita coisa, estudei muita coisa. E digo a vocês que eu ainda estou estudando hoje. E digo mais que ainda estudarei no futuro ainda mais, porque eu acho que esse é um tema que cada vez que eu me aproximo dele, eu cresço um pouco mais, eu me dedico um pouco mais. Há 3 coisas fundamentais que a gente vai aprender sobre o ensino da ressurreição, e não hoje, mas eu quero só dizer que eu aprendi e que não vou abordar hoje, vou abordar outra coisa, certo? E eu vou deixar aqui para vocês 2 mensagens que eu já falei sobre esses temas e uma terceira que eu não fiz. A primeira mensagem é o seguinte, ensino bíblico sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Tá aqui, né? Estou colocando aqui. Essa mensagem é uma mensagem mais doutrinária, vinculando a ressurreição de Cristo, a nossa própria ressurreição, e mostrando, né, o sacrifício de Cristo por nós sendo pago por meio da sua morte e ressurreição. Então, aqui você vai ver uma parte mais doutrinária, como se fosse o ensino obrigatório, certo? Essa outra mensagem aqui chama Quando as pessoas não reconhecem o que fazemos por ela. Esse título é bonito, é chamativo, mas ele está tratando algo que a ressurreição fala muito, do porvir, de que no período da ressurreição é que muitas das nossas recompensas serão manifestas e que nós devemos agir pela graça hoje, como a gente viu na aula do Sermão do Monte e outras aulas, pela graça hoje, não esperando recompensa hoje, mas a recompensa no futuro. Isso tem a ver com o ensino da ressurreição e do porvir, e isso muda fundamentalmente a maneira como eu espero o retorno das outras pessoas e ganho das outras pessoas, muda a visão, muda o remorso, muda o mimimi, muda um bocado de coisa, certo? Uma terceira mensagem que eu não fiz é a mensagem que trata de como a ressurreição nos mostra que o corpo é algo fundamental na doutrina cristã. Por quê? Porque diferente de outras religiões que tratam o ser humano depois da morte como uma alminha andando por aí, como um espírito etéreo que não tem massa corpórea, que não tem corpo, o cristianismo diz que o ideal do ser humano no futuro não é virar alminha, ectoplasma, alguma coisa assim. É virar pessoa, uma pessoa transformada, ressurreta, mas com corpo. E o corpo da ressurreição me revela no ensino da ressurreição que o corpo hoje importa. E que o corpo que eu estou santificando hoje tem a relevância tão forte quanto o corpo da ressurreição no futuro. O corpo faz parte da santificação, o corpo importa, o corpo é templo e o corpo é alvo da redenção como todo o resto é. Porque nós cristãos, evangélicos e parecidos, similares, a gente pensa muito na alma e pouco no corpo. A gente quer salvar a alma e não quer salvar o físico. E a ressurreição me diz que o físico e a alma são um projeto de Deus. Por isso, tanto a vida na terra como a nossa própria vida e o nosso próprio corpo tem uma importância fundamental no ensino da ressurreição. Isso aí eu não fiz essa mensagem, mas era uma mensagem que eu tinha para fazer pela frente. Mas, pessoalmente, e tratando aqui do nosso ensino da sabedoria, do grande reset do sistema quebrado, a ressurreição tomou uma dimensão mais profunda diante desse ensino do inexorável e da sabedoria. Porque, veja, nós estamos presos nessa condenação desse sistema. Eu já falei com vocês no começo dessa aula, não preciso ficar repetindo. O homem pecou, o homem carrega em si esse pecado, a natureza caiu junto com ele, esse sistema permanece reproduzindo esse ciclo, estamos limitados e fechados nele. O sistema é quebrado. Agora, há um vínculo aqui muito interessante. O homem caiu e com ele caiu a natureza. Para que a natureza seja refeita um novo sistema perfeito, é necessário que o homem também alcance a redenção e a perfeição. Porque se um caiu, o outro caiu, só vai restaurar esse se esse aqui se restaurar. Então esse sistema quebrado está quebrado porque o homem está quebrado. Para que esse sistema possa vir a uma redenção, primeiro é preciso que a gente resolva o problema do pecado humano. Isso foi a obra de Jesus, né? A cruz de Jesus. Foi quando ele foi a oferta por nossos pecados. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele levou sobre si a nossa condenação, ele rasgou o escrito de dívida que estava sobre nós. Olha, é como se ele tivesse pegado a nossa condenação, está aqui a condenação, né? Ele fez assim, ó, rasgou o escrito de dívida e disse, você não tem mais pecado, você está perdoado, você está justificado, você se tornou justo, você justificou, justificado. Jesus nos perdoou, nos lavou com seu sangue, abriu um novo e vivo caminho. O mistério de Cristo, a obra de Cristo, pôde provocar a maior redenção do homem da história. Embora a gente perceba biblicamente que a era da misericórdia e da graça ainda permanece. Ou seja, a gente encontra o perdão dos pecados, mas ainda não estamos vivendo uma redenção total da natureza. Nós podemos receber um adiantamento que é o Espírito Santo, podemos experimentar já as bênçãos de Deus, mas sabemos que a plenitude da restauração não é agora. De que nós estamos perdoados dos nossos pecados, mas a redenção total e a consumação final ainda não aconteceu. E esse mundo vai cumprir ainda seus longos anos até que toda a misericórdia e a graça alcance o resultado e as pessoas venham a se converter. Então há um período de graça e de misericórdia derramado sobre esse mundo, ainda por um longo tempo até que tudo se cumpra. Mas nós já sabemos pela fé de que nossos pecados foram perdoados, que nossa escrita de dívida foi cortada e que o homem que não possuir mais essa carne, isso é uma coisa da redenção final, vai poder se tornar perfeito, sem condenação, sem juízo sobre si. Eu quero ler com vocês uma passagem bíblica que está em Lucas 20, no verso 34, que diz assim: Jesus respondeu, os filhos dessa era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Presta atenção aqui. Existe essa era, segundo Jesus, e existe a era que há de vir. Nessa era, a gente tem um ciclo de nascimento e morte, casamento, reprodução, né? E a gente já conhece nosso inexorável. Nessa era, a gente casa-se e dá em casamento e a gente morre. Na era que há de vir, que é uma era que não se acontece mais a reprodução, o nascimento e a morte, o casamento, da maneira como a gente, pelo menos, entende hoje. A coisa não segue mais esse princípio, porque toda a natureza e o inexorável será transformado. E as pessoas que estiverem vivendo nessa nova era, elas não morrem mais. Eles são imortais. Segue-se que ele fala o seguinte, que as pessoas que vão habitar nessa era são filhos da ressurreição. Preste atenção. Nós estamos nessa era. Ainda sujeitos à morte, ainda sujeitos ao pecado, mas já perdoados, né, lutando contra isso, vivendo no Espírito. Ainda vamos envelhecer, ter nossos filhos e fazendo tudo, casar e dar-se em casamento, tudo que essa era faz. Mas a ressurreição é o instrumento que Deus vai levar nós dessa era para a nova era que é perfeita, que não tem mais essa vivência e agora não morre mais e é eterna. Por quê? Presta atenção. Não morre mais e é imortal. Por quê? Porque não tem mais o pecado da era anterior, sobre o qual a morte era o juízo. Então, há uma transformação desse indivíduo imperfeito para essa era perfeita. Porque se ele continuasse sendo imperfeito, assim que ele chegasse nessa era, nessa nova inexorável, e ele pecasse, o inexorável cairia totalmente com ele, como foi no Jardim do Éden. Então, quando ele fizer essa transição da ressurreição para a nova era, ele vai precisar ser transformado para uma natureza incorruptível. Porque a partir de então, ele não vai pecar mais. E por isso que ele vai alcançar a imortalidade. Porque a mortalidade é um juízo sobre o pecado. Uma vez que ele não peca mais, ele não morre mais. Entendeu? Compreendeu? Em 1 Coríntios 15, no verso 51, você vai perceber então que a ressurreição ela é um ato de transformação de um ser imperfeito para um ser completamente reestruturado e incorruptível. Vejam só,
1 Coríntios 15, para que ele possa viver nessa nova perfeição. 1 Coríntios 15, no verso 51, diz: Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Presta atenção, a ressurreição é o ato da transformação que vai nos levar dessa era para a próxima. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, presta atenção na palavra, incorruptíveis. É por isso que eles não estão mais sujeitos à morte, porque não vão mais pecar. E nós seremos transformados. Aquela rebeldia fundamental, aquela cobiça descontrolada não vai mais existir dentro de nós. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, os seres dessa era, se revista da incorruptibilidade, seja transformado para que não possa mais pecar e não esteja mais sob o juízo da morte, para que o perfeito não caia novamente, né? E toda a natureza seja perfeita novamente. E aquilo que é mortal se revista da imortalidade, então a gente vai virar imortal. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Então todo o processo que Jesus fez para nos perdoar dos pecados, né, para nos salvar, é um processo fortíssimo que trouxe a justiça, nos tornou justificado, abriu um novo e vivo caminho para a reconciliação com Deus, mas ainda não está consumado na sua totalidade. Por quê? Porque ainda hoje nós encontramos no mundo caído, nós ainda temos uma carne que nós temos que lutar contra ela, há um processo intermediário. Como John Stott uma vez falou, nós vivemos já estamos hoje experimentando muita coisa da nossa salvação, mas ainda não plenamente como há de ser. É o já e o ainda não. Nós já vivemos muito daquilo que é o reino hoje, mas ainda não estamos vivendo o reino plenamente estabelecido como há de vir. Então, a ideia é que esse processo da ressurreição vai me transformar de forma tão profunda que todo esse conflito da angústia, da desconexão, do pecado, da rebeldia vai desaparecer, inclusive por causa dessas condenações também vão desaparecer e todo o sistema vai mudar e por isso não vai haver mais o juízo da morte e vamos nos tornar imortais novamente. E um inexorável perfeito é reflexo de um homem perfeito, porque as duas coisas estão conectadas. Bacana? Agora, nós falamos muito dessa transformação do inexorável, do reset do grande sistema. Vamos ler um pouco sobre isso? Como será feito essa nova era? Vejam só o que diz Apocalipse 21, no verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Prestou atenção? Essa era e a era que há de vir. E o mar já não existia. No verso 4 diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. No verso 6 diz assim: Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aqui há muitas imagens fantásticas. Primeiro, a nossa sede fundamental, aquela que Jesus disse que aquela mulher do poço a samaritana, que ela bebia água e tinha sede outra vez, e falava das relações dos maridos dela. Aí Jesus disse: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Porque Jesus queria resolver a cobiça e a angústia fundamental do ser humano. Aqui ele diz: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aqui nessa nova era, onde foram feitas novas todas as coisas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, mostrando que a época do sofrimento e do sistema do sofrimento, do inexorável que provoca o sofrimento, passou.
Aqui há um restabelecimento do perfeito sobre o qual nosso coração sentia falta. Então, quando nós hoje pensamos que esse mundo imperfeito deveria ser o perfeito e sofremos por causa disso, deveremos entender que vivemos mesmo no mundo aflitivo hoje e que não tem solução esse mundo. Dá para a gente viver melhor implantando o reino, buscando a justiça, mas não há uma solução definitiva porque o mundo é um sistema quebrado. Mas na época da resolução de serem feitas novas todas as coisas, aí sim, ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Haverá uma conexão perfeita entre Deus e o ser humano. É aqui vai haverá um reset de todo o sistema. E um novo céu e uma nova terra vão surgir. A antiga ordem já passou. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. É claro que a gente já pode aproveitar um pouco disso hoje, mas consumado plenamente só nessa era que há de vir, onde Deus vai refazer o inexorável e os filhos da ressurreição serão transformados para viver de modo perfeito numa realidade perfeita. Não dá para acreditar nisso sem fé. Os filósofos e sábios vão chegar até certo ponto e vão bater na parede. Para a gente conseguir acreditar nisso que eu estou dizendo, tem que ser na espiritualidade mesmo, com o discernimento do Espírito Santo. E é uma coisa que você pode pensar agora. O que esse conhecimento maravilhoso, esse conhecimento oculto, verdadeiro, profundo, pode fazer por mim hoje? Pode provocar de mudança de visão no meu coração, no meu entendimento, na minha mente. Aí eu queria trazer para vocês 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16, que diz, e talvez seja o sentimento que você deve ter ao tomar conhecimento de tudo isso que eu falei com vocês agora. 2 Coríntios 4, no verso 16, diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E esse texto é muito autoexplicativo. Esse texto está dizendo, o que nós vivemos nessa era e os desgastes que nós vivemos é transitório. E quando nós fixamos as coisas nos transitórios, nós vamos nos desgastar junto com ele. Mas, se a gente entendeu essa realidade da fé e esse futuro que há de vir, é possível que fixando os olhos nisso, na glória e da redenção, embora exteriormente a gente se desgaste, a gente vai ganhando um ânimo, uma renovação e a gente se torne alguém com esperança. Grandes filósofos chegaram à desesperança, mas os filhos da ressurreição encontram a esperança no caminho, no mundo transitório, mas com olhar na eternidade. Eu sei que esse ensino às vezes parece loucura, mas eu estou na companhia de Paulo, estou na companhia dos mestres da Bíblia, que também ensinaram e parecia e disseram que isso vai parecer loucura. Mas toda revelação do inexorável clama dizendo, existe um lugar perfeito. Nós desejamos a redenção. Eu sei que há um lugar melhor. Eu sei que alguma coisa está errada. E de fato está. E Deus preparou um momento onde tudo será refeito, inclusive o homem e sua queda e os juízos que estão sobre ele. Eu queria desejar a você uma ótima semana. A gente ainda vai ter mais uma aula, talvez. Vou pensar, tem uma aqui especial que eu tenho para fazer, está no meu coração, mas eu acho que vai ter ainda a próxima aula. Queria dar a oportunidade para você, e como muitas pessoas têm feito, eu estou muito feliz por causa disso, de me abençoar, se você pode, se você tem condição, com uma pequena oferta. Como é que eu peço para você fazer isso? Olha, se você se tornar membro do canal, tem aqui no YouTube um sisteminha do próprio YouTube, que você pode virar membro do canal. Lá você pode virar membro com R$7, uma quantia simbólica, mas muito importante, porque quando junta todo mundo, dá um valor significativo para a minha vida. Por isso, se você quer abençoar meu ministério, para que a gente continue fazendo os vídeos bacanas, com alegria, com coração alegre, seja membro do canal. Algumas pessoas não querem se envolver com
com o YouTube, de fazer um sisteminha aqui e tudo, e diz: Felipe, me dá seu Pix que eu faço uma ofertinha para você no Pix. Então, amigo, se você quer me abençoar por meio do Pix, você faz o seguinte: meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.